Fala meu povo que acompanha aqui o Portal Aeroflap. Hoje eu estou de volta aqui para falar com vocês, não mais de temas específicos pré-selecionados pela nossa equipe, mas sim de uma notícia recente, e eu vou fazer alguns comentários em cima do que pode ser a nova Itapemirim. Vamos lá? Roda a vinheta, editora, e depois eu volto com vocês aqui. Bom, pessoal, quem acompanha o setor de aviação e até mesmo o nosso site está cansado de saber que a Itapemirim encerrou subitamente as suas operações, vamos dizer assim, no dia 17 de dezembro de 2021, e isso causou diversos problemas aos passageiros que tinham naquela época, né, passagens reservadas no final de ano e também nos meses seguintes, como janeiro, fevereiro e março. Isso foi basicamente pela companhia aérea na época dizer que estava fazendo uma reestruturação, mas a verdade não era bem isso. A Itapemirim na época já estava afundada em cerca de 130 milhões de dívida, valor que só aumentou desde então e hoje atinge 100 milhões em dívidas, desde que a aérea começou a sua intenção de explorar o mercado de aviação brasileiro até o momento que ela encerrou as suas operações no dia 17 de dezembro, e esse adicional de 50 milhões na dívida veio pelos meses seguintes, operando meio, vamos dizer assim, ao modo, desculpa, foda-se, porque o que acontece? Ela manteve todo o quadro de trabalhadores fixados, vamos dizer assim. Ela não demitiu ninguém depois que as operações foram encerradas no dia 17 de dezembro. Além disso, nós temos uma condição de juros sobre a dívida que ela tinha, por exemplo, com empresas de handling, que fazia serviço terceirizado para ela, com os aeroportos, com os bancos, com as empresas de leasing, e alguns aviões também ficaram pagando leasing durante 1 ou 2 meses para frente, logo após o encerramento das operações. O que a gente viu em janeiro e fevereiro, inclusive, tem muita relação com essa questão do leasing, porque a Itapemirim prometia em fevereiro retomar as operações, e na verdade é que em fevereiro ela perdeu literalmente todos os aviões que ela tinha na sua frota, porque eles foram saindo aos poucos. Os primeiros aviões saíram em janeiro deste ano, os outros aviões saíram em fevereiro, em março já não tinha mais nenhum avião que poderia ter essa capacidade de retomar as operações. Só tem o Alfa Alfa Foxtrot, que ele está em São José dos Campos, em uma condição de canibalização, que a companhia ela começou a remover peças dessa aeronave para equipar outros aviões que estavam rodando na sua frota. Você vê o tanto que estava complicada a situação da ITA já em novembro, quando esse avião foi colocado em solo, porque ela não conseguia nem comprar peças de outros fornecedores para manter a sua frota rodando. Eles tiveram que pegar um avião que estava com leasing sendo pago para fazer esse tipo de operação. Então, era uma situação bastante crítica. Então, nós partimos desse ponto que a Itapemirim esperava retomar as operações em fevereiro, e posteriormente isso foi uma data para frente, foi colocando para frente definidamente, naquelas promessas loucas que nós acompanhamos do Sydney, e também os aviões foram saindo da frota e dando esse indício de que não ia retomar a operação em momento nenhum e que as empresas de leasing já tinham perdido a sua confiança na famosa ITA. Bom, depois desse resuminho, temos uma notícia para vocês que saiu inclusive nesta semana, algumas semanas atrás, no dia 12 ou 13 de abril, através de um comunicado interno do CEO da companhia, que nesse caso a Itapemirim estava sendo vendida para uma empresa de Brasília, que prestava consultoria financeira, uma empresa que nunca teve uma experiência no setor de aviação, inclusive o empresário que é dono dessa empresa, que na verdade a empresa está no nome da sua ex-esposa, ou seja, o cara não está mais nem casado com a mulher, que a Balfaker Consulting, ela tem sede num coworking localizado em Taguatinga. Caçando o CNPJ deles na internet, nós vimos que eles têm endereço fixado numa casa localizada no Riacho Fundo 1, e essa casa me parece, vendo pelo Google Maps, que é uma casa bastante simples, né? Nada composto. Teoricamente, a nova Itapemirim, né, teria várias funções a fazer antes de retomar suas operações. Uma delas seria pagar essa enorme dívida de 180 milhões que a companhia aérea tem atualmente. Além disso, teria que
retomar algum avião de leasing, se é que alguma empresa de leasing ia dar crédito para isso, e com o avião em mãos, ela teria que refazer a parte de certificação da ANAC, porque vale ressaltar, logo depois da Itapemirim paralisar suas operações em dezembro, a ANAC também retirou o certificado de operador aéreo da empresa, impedindo ela de retomar os voos a qualquer momento que ela quisesse. O novo dono, o Galeb Baufeker Jr., ele promete algumas coisas sobre a nova companhia. Primeiramente, ela não vai mais se chamar Itapemirim, até porque o nome Itapemirim pertence ao Cisne, que seria o antigo dono. Além disso, o Cisne ele vai ter que receber um pagamento de 30 milhões relativo ao dinheiro que ele colocou das vendas de passagens de ônibus na própria companhia aérea, para fundar a companhia aérea. E isso é uma questão que está sendo discutida em termos da recuperação judicial da empresa de ônibus, do grupo Itapemirim em si, que ultimamente, inclusive, teve mais uma reviravolta, que todas as linhas foram canceladas pela ANTT, o órgão regulador do setor terrestre, e aí, o grupo Itapemirim não pode mais operar linhas de ônibus, além de também não poder operar linhas de aviões. Então, o grupo Itapemirim em si, que tem uma dívida de 2,2 bilhões, ou 250 milhões direto com empresas privadas, ele não tem mais alguma forma de obter receita, além da venda de terrenos, ônibus e outras coisas, para pagar essa galera que ele está devendo, porque sem a receita das passagens de ônibus é impossível realizar esse pagamento. Dentro desse pagamento dos 250 milhões de dívida que precisa ser pagos lá aos privados, no caso da Itapemirim, a Baufeker teria que pagar 30 milhões para o Cisne para ele resolver essa questão. Mas vamos falar da nova companhia? O Galeb ele falou que é impressionado com o setor de aviação brasileiro pelo rápido crescimento, e realmente o setor de aviação brasileiro é um dos que mais rapidamente se recuperou dessa questão da pandemia, apesar das companhias aéreas nacionais ainda terem um pouco de prejuízo decorrente da guerra na Ucrânia, vamos colocar assim, do petróleo que aumentou e tudo mais. Mas mesmo assim o setor de aviação brasileiro realmente é o que ele apontou que se recupera muito rápido de uma crise. E ele disse que quer iniciar as operações dessa nova companhia aérea com 5 aeronaves. A gente tem que entrar em uma lista específica. O que uma companhia aérea com 180 milhões de dívida pode ajudar uma empresa que quer iniciar operações nos seus primeiros passos? Inicialmente, uma companhia aérea ela tem toda a parte de treinamento, manuais, tudo já calibrado, então isso tem um valor em si. Além disso, ela tem um sistema já funcionando, mesmo que o sistema da ITA seja bastante crítico, e na minha opinião seja um sistema até pior do que o Webjet tinha lá em 2010. Nós temos que considerar também que os 5 primeiros aviões da frota são aviões por leasing, então de qualquer jeito, apesar dele assumir essa dívida de 180 milhões, ele vai ter que pagar o leasing dos aviões, enquanto até mesmo a própria companhia aérea nova é certificada. Isso é um problema um pouco grande, porque você tem um custo extra em cima de outro custo extra. E o Galeb ele ainda disse que vai pagar essa dívida com precatórios, ou seja, são valores a receber que estão na justiça, e a justiça pode indeferir o recebimento desses valores pela Baufeker Consulting. Eu acho um problema grande, considerando principalmente que o Cisne, no ano passado, ele gastou 30 milhões para colocar a companhia aérea em atividade em julho de 2021. Então nós tivemos um período de mais ou menos 8 a 9 meses de preparação da empresa para ela entrar no mercado, aprovação da ANAC, leasing de aeronaves e tudo mais. E nesse período foi gasto 30 milhões para colocar a empresa para operar voos. Então eu não vejo muita justificativa, vamos dizer assim, de você assumir um passivo de 180 milhões para colocar uma empresa que você poderia muito bem, com 30 milhões, resolver todo o problema de colocar a companhia aérea em atividade. Agora minhas conclusões para vocês. Eu fico enormemente ansioso para ver o desfecho dessa história. Não acredito que por 180 milhões de dívida, que é muito dinheiro, pessoal, é muito dinheiro mesmo, nós vamos ter uma companhia aérea totalmente operacional, tá? Principalmente considerando que atualmente a ANAC facilita mais para novas entrantes no mercado, que você tem um mercado de leasing aquecido no mundo todo pelas devoluções de aviões que ocorreram na pandemia. Atualmente você consegue fazer o leasing do avião muito mais barato do que antes da pandemia, até, se bem que pode ter mudado um pouco o mercado e pode ter ficado um pouco mais caro, mas mesmo assim não afeta muito o valor
que você vai gastar para iniciar as operações. E além disso, a maioria dos tripulantes da ITA, eles saíram e foram para outras companhias aéreas, como a Latam e a Azul, nas primeiras seleções que essas duas fizeram no início de 2022. Então, nem mesmo os tripulantes que poderiam ajudar a companhia a retomar seus voos, e não é a mesma companhia de antes, vale ressaltar isso aí, eles não estão mais na companhia em sua maior parte. Vale ressaltar que ainda tem gente que está empregada na ITA, que decidiu ficar na empresa, seja porque ele quer receber os seus direitos trabalhistas ou os salários atrasados, mas ainda são pessoas que estão nessa condição aí. Então, como eu disse para vocês, é uma situação que eu aguardo ansiosamente para ver a solução dela. Não acho que a melhor solução seja comprar uma companhia aérea de 180 milhões de dívida e tentar restaurá-la, mas como nós gostamos do setor de aviação e queremos mais uma entrante no mercado, vamos acompanhar isso aí. E é esse vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir e até mais. Até o próximo vídeo.